galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia dos livros favoritos de 2021. O fim do ano chegou, então vem aquele momento da gente começar a daí fazer um balanço, né? Pensar nas nossas leituras, quais foram muito boas, quais foram ali um pouquinho decepcionantes. E eu decidi trazer esse ano então um pouquinho diferente do ano passado, em que eu trouxe esses vídeos lá no comecinho de janeiro. Eu decidi ir para entrar mesmo em clima de fim de ano, passar régua nas leituras e tudo mais, trazer esses vídeos então das minhas leituras que eu fiz até o final de novembro, fazendo um balanço aí das melhores leituras, as que surpreenderam e também aquelas que decepcionaram um pouquinho e virão aí nos vídeos a seguir. Além de um vídeo que eu vou trazer aqui todos os livros lidos, então, de janeiro a novembro, e vou trazer também uma coisa bem curtinha, um parecer bem rapidinho e também as notas que eu dei pra eles, então fique de olho. Mas antes de a gente ir para as leituras em si, queria lembrar de você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, também curtir e compartilhar para levar o Li no Livro para mais lugares. E também, se você se interessar por algum desses livros e decidir comprar pela Amazon, eu vou deixar aqui no link de descrição o link do canal, que ajuda bastante o Li no Livro e você não paga nada mais por isso. Depois de algum tempo deliberando, eu tentei colocar os livros em ordem do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. Tem uma região aí mais pra frente que é um pouco mais nublada, que eu vou avisar. Mas enfim, decidi fazer um ranking aí pra... porque sim, né? Só porque eu quis. Mas enfim, para o futuro, quem sabe a gente trazer algumas coisas comparando as leituras, que eu acho bem bacana, eu acho uma forma de a gente se divertir aí em cima dos livros que a gente já leu. Então, vamos lá. Dos 60 e poucos livros que eu li nesse período aí do ano, eu acabei escolhendo 15 deles que eu gostei bastante e, enfim, vai ser 15. E em 15º lugar, então, eu trago Persuasão, da Jane Austen, que foi um projeto aí de leitura coletiva que a gente tocou ao longo do ano, lendo os 6 principais romances dela, e Persuasão acabou entrando aí para os favoritos do ano, e foi uma leitura que me surpreendeu bastante, porque eu já estava numa época da leitura, assim, coletiva, que eu já estava um pouco cansada aí e tal, da fórmula, de tudo que trata, mas Persuasão traz uma vida nova para as leituras da Jane Austen. Eu achei bem legal, porque vai trazer uma protagonista um pouco mais velha, ela tem ali seus 27, 29 anos, já não são as mocinhas que geralmente estão nas histórias da Jane Austen. Vai falar sobre segunda chance, sobre talvez a gente tomar algumas escolhas ao longo da vida, não pensando somente no nosso bem, mas pensando em o que é melhor para todos à nossa volta. E é muito legal, assim, acompanhar essa personagem como um todo, a forma como ela é meio deixada de lado e, de repente, ela talvez decida dar uma segunda chance pro amor. Tem uma carta maravilhosa nesse livro que chorei léguas, assim, e que é muito bacana. Persuasão veio, assim, como uma surpresa muito boa e eu acho que não poderia deixar de estar nos favoritos do ano. Em 14º lugar, A Metade Perdida, da Brit Bennett, que foi uma leitura que surpreendeu, inclusive o único dos intrínsecos desse ano que está aqui nos favoritos. É uma história muito interessante que vai falar ali sobre o colorismo, né, o problema do colorismo, duas irmãs gêmeas vivendo vidas totalmente diferentes, uma abraçando suas raízes, a outra negando essas raízes. E é muito legal as problemáticas que são levantadas nesse livro, a forma como a gente consegue acompanhar, o tanto de representatividade que ele vai trazer. Então, acho que é o tipo de livro, assim, que a gente fala sempre necessário, mas porque vai olhar para um outro ponto de vista em cima de todos os aspectos do racismo, do preconceito, da falta de aceitação da sociedade. Então, acho que foi uma leitura, assim, que eu achava que ia ser pouca, talvez, assim, fosse legal, mas não fosse trazer tanta coisa. E agregou muito na minha vida, coisas que eu, principalmente como uma mulher branca, não olho e não presto atenção no dia a dia. Então, acho que vale super a pena e foi um dos maravilhosos do ano. Em 13º lugar, No Coração da Floresta, da Emily Murdoch, que foi uma leitura também que não dava quase nada, porque eu acabei comprando numa daquelas lojinhas de 10 reais. E é aquele tipo de livro que você lê a sinopse e ela vai totalmente por um caminho diferente, ou pelo menos traz muitas outras coisas que você não esperava. Aqui a gente tem duas irmãs que estão perdidas no meio da floresta. Perdidas não, elas vivem ali escondidas pela mãe e elas vão acabar sendo resgatadas e trazidas de novo para a sociedade. E é muito interessante, assim, como tudo que acontece com elas é baseado ali no amor que uma sente pela outra, como elas encontram forças para superar o que elas passaram e se reintegrar, né? Porque já é uma idades muito difíceis para pessoas que viveram ali o tempo todo, imagina para quem nunca teve contato.
E é uma história, assim, muito chuchuzinho, apesar de, claro, trazer gatilhos, porque vai ter várias questões aqui de abuso infantil. E, enfim, tem que ter estômago para essas partes, mas eu acho que toda a mensagem que o livro traz de coisas bonitinhas supera essa parte terrível. Enfim, uma super indicação, quase ninguém fala muito desse livro, mas entrou nos meus favoritos porque foi uma leitura que eu gostei do começo ao fim. Em 12º lugar, O Filho do Homem, Joe Hill com O Mestre das Chamas. Essa leitura também foi uma leitura que eu não estava tão empolgada. Aqui a gente vai ter um mundo ali, digamos, pós-apocalíptico, em que se instalou um vírus ali, uma doença, né, na Terra, em que as pessoas pegam fogo espontaneamente por combustão. E vivemos nesse mundo diferente aí agora e as pessoas vão ter que aprender a lidar com isso. E é muito interessante porque tem muitos traços aqui que me remetem à Dança da Morte, que foi uma leitura do King que eu gostei bastante, mas que teve alguns aspectos que eu não gostei tanto assim. E eu achei que justamente os aspectos que eu não gostei estariam nesse livro, e até no começo comecei a ficar assim meio chateada. Mas o livro, depois de um tempinho, ele engrena de um jeito e é uma escrita maravilhosa, fluida, gostosa. Você quer muito saber o que vai acontecer com os personagens. Tem uma protagonista que eu simplesmente adoro. E, enfim, Mestre das Chamas também não é um livro. Os livros do Joe Hill, em geral, acho que não são tão discutidos assim, mas essa é uma leitura muito, muito gostosa de fazer e é uma super indicação aí para quem quer conhecer e quer encarar, na verdade, um calhamacinho, né, do Joe Hill. E em 11º lugar, uma leitura nacional, O Matei Minha Mãe, do Anderson Félix, que foi uma leitura que eu fiz a convite do autor e que eu não esperava que fosse, assim, gostar tanto assim, mas eu me identifiquei e essa história me abraçou de um jeito que eu simplesmente fiquei fascinada por ela. Aqui a gente conhece um adolescente que ele perdeu a mãe, né, inclusive tem no título Matei Minha Mãe, a gente vai descobrir por quê. Desse aspecto da história, e o irmão dele acabou de desaparecer, ele decidiu ir atrás do irmão dele, e são tantas coisas acontecendo com esse menino que é muito interessante você ver a forma como ele encara tudo na vida dele. Ele tem uns toques de humor muito legal, que são não intencionais, a forma como ele fala, as besteiras, putaria que ele traz, e é muito gostoso, eu gostei demais. O Anderson traz diversos aspectos da sociedade que a gente muitas vezes ignora, consciente ou inconscientemente. E eu fiquei simplesmente assim, encantada por essa história, encantada pelo protagonista. E acho que foi assim uma das leituras mais verdadeiras que eu fiz. Aí não só nesse ano, mas ao longo da vida. Então, é uma baita de uma indicação, dá uma chance, porque esse livro, sinceramente, ele vai te impactar de uma forma que você nem imagina. E em 10º lugar, agora sim, O Homem, Stephen King, com Christine, que era uma leitura assim que, sinceramente, antes de começar o projeto, eu achava muito tosqueira, né, um carro assassino, mas que conforme eu fui começando o projeto, foi entrando um pouco mais nas histórias, a gente vai conversando com mais pessoas que já leram mais livros, é um livro que todo mundo gosta, geralmente, e realmente, o que o King faz aqui é uma coisa muito bizarra, porque ele consegue criar todo o jeito da Christine, toda a personalidade dela, e não só dela, mas das pessoas que estão em volta, como as pessoas são afetadas. E aqui é sobre um caso de um menino desajeitado que ele acaba se apaixonando na Christine, né, que é um carro ali super velho, até pra época, né, que se passa o livro, e ele vê na Christine aquela oportunidade de finalmente ele se destacar e ele fazer algo que ele realmente gosta, ou ter algo que é realmente dele. E só que Christine é um ser basicamente vivo, né, e com intenções não muito boas. Então, vale muito a pena de ler. Ele também é um calhamacinho, tem isso a 600 páginas, mas é aquele King, assim, maravilhoso, construindo personagens, fazendo você ficar interessado na história, querendo saber onde vai dar. E quando você vê, você leu, assim, 200 páginas de Christine, assim, rapidinho, e você nem percebeu. Então, muito, muito bom e realmente um carro assassino vale a pena ler. E em 9º lugar, uma leitura recente, Espiãs do Dia D, do Ken Follett, que foi leitura da nossa leitura coletiva, nosso projeto de leitura coletiva com o Rodrigão. E aqui a gente vai trazer um cenário de Segunda Guerra Mundial, em que uma operação ali dos aliados vai ter que ser feita para ajudar a finalizar a guerra. Basicamente, eles vão tentar explodir uma central telefônica e impedir a comunicação ali da França invadida com a Alemanha nazista. E aqui a gente vai trazer protagonistas fazendo isso, mulheres, né, protagonizando não só essa missão, mas também, né, o livro como um todo. E é muito legal esse livro porque
além dele ser frenético, muitas coisas acontecerem, os personagens serem muito legais, trazer bastante representatividade. Aqui a gente dá voz a muitas mulheres que realmente participaram, né, da Segunda Guerra Mundial, de missões da Segunda Guerra Mundial e não tiveram devido reconhecimento por serem mulheres, né, e a gente tá falando, né, dessa época em específico. Então é muito legal ver tudo isso acontecendo, claro, com um toque de ficção, né, mas é muito legal essa inspiração que o autor tem para trazer essa história e dar voz a tantas mulheres, né, que foram caladas aí, depois que tudo se finalizou. É muito gostoso, muito legal. Tem, tipo assim, a primeira metade é um pouco mais descritiva, vai trazer ali um infolet meio prolixo, para construir essa história, para construir os personagens, o que eu acho super ok, assim. Mas a segunda metade, assim, do livro é tiro, porrada e bomba pra tudo que é lado, e aquela alucinação de saber o que vai acontecer com cada uma, vai dar certo, não vai dar certo, então é muito legal. Fica aí minha super dica, é meu primeiro Ken Follett e eu já recomendo pacas. Estamos entrando agora numa zona meio complicada, porque esse top 8 agora foi bem difícil de chegar a uma ordem, porque são livros muito bons, que mexeram muito comigo por motivos muito diferentes. Às vezes a história é muito boa, às vezes os personagens são muito bons, às vezes tocou em um ponto que fala muito direto comigo. Enfim, e eu tentei organizar mais ou menos, mas assim, não é uma regra muito rígida assim de quem tá em qual lugar. Então, enfim, vou trazer pra vocês. E em nono lugar, o nosso queridinho Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Acho que não tinha como fazer um projeto de leitura da Jane Austen e Orgulho e Preconceito não acabar no final, né, como um dos melhores do ano. Porque realmente aqui personagens muito legais, né? As irmãs Bennet, né? 5 irmãs que vieram numa família pobre no caso, olhando para todos os outros, né? Não são necessariamente pobres, mas perto de outras pessoas que têm muito mais dinheiro, assim, elas são meio deixadas de lado. E aqui a gente vai ver, assim, amores nascendo de classes sociais diferentes, passando essa barreira aí, né? De que passando essa época de que as pessoas se casavam só pelo dinheiro, né, só por ascensão social, olhando bem mais agora pro relacionamento, pro amor. E é muito legal essa história, muito gostosa de ler, assim. Claro, você tem que entrar no clima, que é uma história escrita 200 anos atrás, não vai trazer todo aquele romance romântico que a gente é acostumado hoje, mas que vai trazer, assim, pinceladas cirúrgicas, assim, de críticas à sociedade, de crítica a como as pessoas se portavam na época, sobre todas as tradições e tudo mais. Então, Jane Austen é muito maneira, muito legal que consegue fazer tudo isso sem tirar a graça da leitura e sem tirar aquele suspiro que a gente dá quando os personagens ficam juntos. Então, vale muito a pena e a adaptação dele também é maravilhosa. Então, fica a dica. Em sétimo lugar, é claro que como as duas outras leituras que eu fiz da autora ficaram nos favoritos do ano passado, essa não poderia ser diferente na leitura favorita das leituras favoritas desse ano. Estou falando de Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, que foi uma leitura, assim, aquele furacão de emoções. Eu acho muito interessante. Eu entendo porque algumas pessoas às vezes não gostam tanto da história. Basicamente aqui a gente tem uma protagonista que ela era noiva de um cara por muitos anos. Eles foram assim aquele amor do high school, né? Se conheceram no ensino médio e estão há muito tempo juntos. E ele acaba desaparecendo e dando por morto. E ela vai seguir sua vida, vai entrar num outro relacionamento. E alguns anos depois o cara é encontrado e ele volta. E ela fica dividida entre esses dois amores. E basicamente é isso que acontece e assim, é um turbilhão de emoções. Eu adoro a escrita da Taylor. É muito gostosa, você só engole assim e você quer muito saber também o que vai acontecer. E eu acho que traz discussões aqui muito interessantes sobre você ser uma pessoa diferente do que você era alguns anos atrás, ser uma coisa natural de acontecer e talvez não tenha espaço para algumas coisas ou algumas pessoas mais na sua vida com o passar do tempo. E tudo bem também, né? E é muito interessante, acho muito legal, assim, quase que uma simulação aí social, né, da vida. E eu acho que vale muito a pena, arranca aqueles suspirinhos. Mas eu gosto mesmo de olhar por trás de tudo isso, né, até dos romances, para ver as problemáticas da vida cotidiana, da vida das pessoas. Então fica super aí minha dica. Vale demais a pena. Em sexto lugar, um que tava aí atrasada nas minhas leituras, que é O Teto para Dois, da Beth O'Leary,
que eu acho que quase dispensa comentários, né? Porque basicamente está na lista de favoritos de todos. Quase todo mundo que lê ama esse livro. E aqui a gente vai ter um casal de protagonistas que eles vivem na mesma casa, eles dividem o mesmo apartamento, um dorme de dia, o outro dorme de noite. Eles nunca se encontram, mas eles dividem a mesma cama, o que é bem engraçado. E claro que aqui, né, tudo vai se desenrolar e talvez amorzinhos vão surgir e tudo mais, mas é uma leitura muito gostosa, assim, muito fluida, vai trazer aqui um pouquinho eles se comunicando através de post-its, porque eles não se vê, daí eles deixam os bilhetinhos para eles conversarem, né, sobre coisas normal da vida e da casa também. E é muito legal porque, de novo, temos um romance aqui que vai mascarar algumas coisas importantes que a gente precisa conversar e que traz, assim, meio de pano de fundo desse romance, mas que é muito interessante, né? Algumas coisas sobre pessoas sendo perseguidas, sobre relacionamentos abusivos e tudo mais. E é bem interessante, então, ver como isso se desenrola e como esse livro se mascara, né, como um romance fofinho, mas que traz discussões bem interessantes. Gostei bastante, essa autora também tem uma escrita super gostosa, já li a troca dela e também gostei. E, enfim, top 6. Em quinto lugar, uma leitura que me desafiou bastante, né, esse ano, que foi o Ana Karenina, do Tolstói. Eu já conhecia a escrita do Tolstói por outros 3 contos ou novelas que eu tinha lido dele, mas realmente estava com um pouco, assim, de medo de encarar essa leitura por ela ser, né, um calhamação, aí tem suas 800 páginas. Mas foi uma leitura muito, muito, muito gostosa, que a gente vai acompanhar o cenário da sociedade bem alta da Rússia, digamos assim, né? Ali no século XIX, XVIII, se eu não me engano. Não, XVIII, eu acho. E é muito interessante a gente acompanhar toda essa sociedade, como ela se desenvolve, como as pessoas são pintadas ali, como realmente cada um tem seu papel, como as coisas eram diferentes naquela época, né? Ainda a gente pensa e vê várias coisas no dia de hoje, principalmente falando aqui da Ana Karenina, que traz o título do romance, como as mulheres tinham suas ações tão encaradas diferente como a dos homens, o homem que fazia a mesma coisa que as mulheres sofria com consequências bem diferentes. Mas enfim, acho que é muito interessante como o Tolstói tem uma escrita tão gostosa e tão fluida que ele tá falando de coisa nada a ver, coisa que você não tem um mínimo de interesse, sei lá, sobre agricultura, técnicas de agricultura na Rússia, e você tá ali, você tá preso na história, você tá gostando dos personagens, apesar da barreira, né, de nomes, porque é bem difícil você entender quem é quem no começo. Mas enfim, gostei demais, acho que é uma jornada assim que vale a pena você passar por ela. Não é o tipo de livro que você quer desesperadamente saber o que vai acontecer com os personagens. É um livro que você gosta, você se diverte, você fica feliz em acompanhar eles, em estar do lado deles durante essa jornada. Então, maravilhoso, já quero ler tudo que o Sam escreveu e vamos ver qual que a gente vai criar coragem para enfrentar agora. Em quarto lugar, outro calhamaço enorme, maravilhoso e perfeito desse ano, que foi O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que também foi uma leitura coletiva aí que eu fiz em conjunto com o Rodrigão e o pessoal lá do grupo. E é o tipo de história também que é muito difícil de você explicar para uma pessoa que não leu o quão alucinante é essa jornada, né, ao longo do Conde de Monte Cristo. Sobre a história de um cara, eu vou fazer um breve aqui introdução, mas acho que quase todo mundo sabe, sobre a história de um cara que é preso injustamente, acusado ali, né, de um crime que ele não cometeu, e ele vai pra prisão e ele vai tramar a vingança dele, sim, porque ele é atraído por pessoas muito próximas. E, sinceramente, essa é o plot inicial, mas não é nem sobre isso a história, é sobre toda essa jornada que ele vai passar de 1.300 páginas, que você às vezes você tá olhando e você fala assim, nossa, mas não faz nem sentido o que ele tá contando aqui. E essa pista que ele planta aqui vai ser colhida lá na frente. É de uma genialidade tão grande essa história, de tantas coisas acontecendo, tantos personagens juntos ali, pra essa trama se encaixar e pra tudo se juntar lá no final, que eu fico simplesmente encantada, assim, só de pensar em todos os aspectos dele. Claro que vai ter algumas conveniências aqui, claro, gente, mas a gente passa pano porque realmente é uma leitura muito gostosa. Claro, é aquele calhamação que você tem que encarar, né? Você vai de peito aberto, encara, mas vale a pena, vale muito a pena, porque é sério, só quando você tá passando e você tá acompanhando essa história que você vai entender exatamente do que eu tô falando. Então, fica aí minha super dica, uma leitura super acessível, assim, a nível de linguagem, a nível de você entender o que aconteceu, o que vai acontecer, e
muitas vezes te dá várias surpresas, assim, e até faz você meio de trouxa, porque ele realmente é muita coisa acontecendo pra você lembrar de tudo e descobrir tudo que vai acontecer. Mas vale muito a pena, então, por favor, leia Conde de Monte Cristo, porque é demais. Chegamos então ao nosso top 3 e é muito difícil colocar esses 3 livros na frente dos outros, que eu já falei, por exemplo, o Conde de Monte Cristo e Ana Karenina, que são maravilhosos, assim, clássicos, super clássicos. Mas enfim, eu vou falar de livros que realmente mexeram com o meu coração e me impactaram de uma forma absurda. E em terceiro lugar eu trago então O Pacto ou Amaldiçoado de Joe Hill, que foi uma leitura assim que simplesmente eu não sei explicar o que aconteceu comigo durante essa leitura. Aqui a gente tem um rapaz, né, o nosso protagonista, em que ele perdeu a namorada, né, a noiva dele, há um ano atrás de uma forma bem trágica. Ela foi assassinada e ele ainda tá passando por esse luto dele. E um dia ele simplesmente acorda e ele tem chifres. E quando as pessoas estão perto dele, as pessoas costumam falar e fazer coisas que elas têm vontade e que elas não fazem por causa de, digamos, amarras da sociedade. E é muito interessante o que tudo isso traz, porque com isso ele vai começar a investigar também o que realmente aconteceu a essa noiva dele que foi assassinada. E é aqui que realmente tá, assim, pra mim a grandiosidade desse livro, e eu acho que como mulher é muito mais forte, é muito mais pesado você ler esse livro, porque em algum momento ele vai se deparar com a pessoa que assassinou a mulher dele, e essa pessoa, ele consegue, digamos assim, viver a descrição do que o cara pensou e fez quando fez isso. E isso é terrível, assim, você vê a forma como o cara se achava no direito do que ele estava fazendo e o quanto isso hoje em dia, né, quantas mulheres são assassinadas porque os caras simplesmente acham que eles têm motivo para ser dono, para fazer o que eles quiserem, e quando as coisas não acontecem do jeito que eles querem, eles acabam agindo assim de forma violenta. É muito, nossa, é muito bizarro, sabe? Eu queria muito que isso fosse exceções, assim, não, o cara é psicopata, realmente ele é, nesse caso aqui, e faz coisas assim, mas quantos e quantos casos a gente tem disso, né? E eu acho que foi exatamente isso, assim, a forma como é feito, claro, a forma como ele vai sendo chocado e descobrindo tudo e todas as pessoas envolvidas nessa história. Eu não sei explicar, é muito maravilhoso, é muito bom, assim, foi uma leitura que me destruiu, de ter que sentar assim no quarto escuro e ficar relaxando e pensando na vida. Porque muito bom, a escrita de Joe Hill maravilhosa, eu já gosto muito dele, gosto dos livros dele, mas de longe esse aqui é meu preferido, pela experiência que eu tive lendo ele. Então, claro, tem que estar preparado, porque não é um assunto agradável, não é uma história assim, tipo, de diversão, mas que acho maravilhosa. Em segundo lugar, ele, o mestre, o cara, o nosso queridinho, dono desse canal todo, Stephen King com Cujo, que é uma leitura também, aquela montanha-russa de emoções. Cujo tem uma premissa bem simples, que é o caso de um São Bernardo que contraiu raiva, e ele tá ali numa fazenda, tudo se alinhou para dar desgraça, e a gente vai ter uma mãe e um filhinho de 5 anos, 4 anos, preso dentro de um carro, numa época que não tinha celular, numa época que, tipo, tudo conspirou para que eles estivessem sozinhos com esse cachorro totalmente alucinado, né? Um São Bernardo de 70 quilos e que ali com instintos assassinos, né? Porque, coitadinho, foi mordido por um morcego. Mas, enfim, esse livro aqui, ele também vai trazer aspectos muito interessantes do Joe Hill que eu gosto muito, que eu acho, assim, que em alguns momentos ele peca muito nos livros dele, trazendo ou reproduzindo alguns preconceitos, assim, de forma totalmente desnecessária, mas em contrapartida ele traz algumas discussões que, assim, pra época, ele sendo um cara e falando sobre isso é muito legal. Como é o caso aqui, por exemplo, do casal protagonista, que eles estão passando por uma crise no casamento deles, e assim, a forma como ele descreve a justificativa para a pessoa que fez a coisa errada, ou digamos assim, para não dar muito spoiler, é muito interessante, é uma discussão super à frente do seu tempo e eu acho maravilhoso. Enfim, é muito legal toda a tensão que esses dois passam dentro do carro, o quanto você quer que tudo dê certo, quando as coisas começam a degringolar, você sofre. E, é muito, muito bom, assim, você, aqui, assim, o ápice final do filme mesmo, né, é de destruir o coração, assim, de diversas formas diferentes. Então eu acho o Stephen King aqui um construtor de personagens muito bom, uma história, um enredo muito legal, a amarração das coisas muito bacana e completamente corajoso de escolher
fazer as coisas que ele escolhe no livro, digamos assim, os desfechos. Então, vale muito a pena, cujo, olha, é difícil, um livro de 300 e pouquinhas páginas que tomou o lugar de diversos outros calhamaços aí que vieram. Então, fica aí minha dica. Em primeiríssimo lugar, a nova dona desse canal e dona do meu coração, Octavia Butler com Kindred. Essa leitura aqui, eu, assim, tenho que colocar em primeiro lugar, porque foi uma leitura que mexeu comigo de formas muito, muito, muito diferentes. E é justamente esse exemplo de livro que eu sempre uso, esse tipo, né, de exemplo de livro que eu uso para dizer por que eu gosto tanto de ler. Porque a leitura te leva para um lugar onde você não esteve, na pele de uma pessoa que não é você. Então, eu acho perfeito como ela consegue fazer isso, né? Que a gente vai ter uma protagonista que, né, quando o livro foi escrito, na década de 70, ela é uma mulher negra e ela vai ser transportada, assim, de forma bem fantasia mesmo, para 1815, né, no sul dos Estados Unidos, onde ainda era escravocrata, né? E ela é uma mulher negra. Então, assim, ao longo do livro a gente vai descobrir por que ela passa por isso e o que vai acontecer com ela. Mas só essa premissa você já sabe que, né, a desgraça vai vir e não vai vir pouca. E, nossa, é muito louco, assim, porque você lê sobre o que aconteceu nas suas aulas de história, ou porque você gosta de documentários, é muito diferente de você acompanhar um personagem passando por isso. Eu digo, né, porque né, ninguém passou por isso, né, que tá vivo hoje. Mas é diferente de você ver o dia a dia, você se apegar às pessoas. De certa forma, mesmo você, claro, todo mundo sendo contra, né, porque ninguém pode ser a favor de uma barbaridade dessa que aconteceu. Você é contra, mas você não é tocado pessoalmente por aquilo, principalmente eu falando como uma mulher branca, né? Você não é tocado por aquilo que passou. E de repente você conhece pessoas, você acompanha personagens, você se afeiçoa a eles e você vê tudo o que acontece. É, tipo, devastador, assim. E eu acho que é o tipo de experiência. Claro que eu não vou dizer que todo mundo tem que fazer ou que deva fazer, mas eu acho um exercício muito interessante para entender nossa sociedade como é hoje, entender o racismo de hoje em dia e passar por essa experiência que é o mais perto que a gente vai conseguir chegar de passar por uma experiência dessa, né? Além de você realmente ser torturada. Talvez tenha outros jeitos, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Você tá ali perto no dia a dia e ter uma pequena dimensão do que foi e o que essas pessoas passaram e entender tudo que foi feito lá atrás e como ela ainda reflete nos dias de hoje, infelizmente, né? Então essa história, é o tipo de história assim, devastadora, mas que você passa por isso e você fala, nossa, eu saí, pelo menos deveria, né? Eu saí desse livro como uma pessoa melhor, talvez. Uma pessoa mais informada, uma pessoa mais ciente dos meus privilégios e enfim, maravilhosa, o que teve, é perfeita, é muito fluido, assim, você lê o livro, assim, de uma forma muito rápida. E já quero ler muitas outras coisas que essa mulher escreveu, assim, infelizmente, né, ela já nos deixou, então é limitado o número de coisas. Mas, enfim, Kindred é avassalador e super necessário e, por favor, leiam Kindred. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Esse foi o meu top 15. Deixa aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você gostou, não gostou. Qual foi o seu top aí, sei lá, 3, top 5 aí pra deixar aqui embaixo nos comentários. Enfim, se gostou de alguma história, vou lembrar de novo, compra com o meu link que ajuda bastante o canal. E a gente se vê, então, na próxima semana aí, pensando nos vídeos de fim de ano, com as decepções, então, agora, do meu 2021. E até mais!